Senhor presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Marcos Vinícius, senhor ministro Jorge Azo, senhor ministro advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams, jornalista Fernando Rodrigues, que tem inteira razão nos e-mails, né, nessa memória do país, que, mesmo escrita, né, a gente tem dificuldade de acessar. Meu caro amigo e militante dessa causa, Gil Castelo Branco, da transparência, doutor Antônio, que esteve conosco hoje cedo, lá no Senado, acompanhando um debate caloroso sobre qualidade da educação no Brasil, representantes aqui do governo do Estado, advogados. Primeiro, quero manifestar aqui minha crença no papel da OAB na luta pela redemocratização desse país, pela garantia dos direitos individuais. Tem um papel histórico a OAB. E, nesse momento, ela abraça a continuidade dessa luta. Nós recuperamos o direito à participação política, vários direitos perdidos, a OAB ajudou a alavancar e a reconstituir-nos esses direitos. E agora luta para ampliar o direito à cidadania. Até porque a democracia não é só a democracia política, nós temos que ampliar, estendendo a democracia econômica, o direito de cidadania, o direito de informação. Então, a OAB abraça essa luta de ampliar aquilo que o jornalista Fernando Rodrigues colocou aqui. Nós avançamos, mas sempre tem um mas e uma vírgula. Mas temos ainda muito que avançar e a instituição como a OAB tem um papel relevante em alavancar esse processo. Eu vou lhes contar uma história também. Eu comecei na vida pública como prefeito da minha cidade, como prefeito da cidade de Macapá. E eu me candidatei movido por uma enorme curiosidade. Eu queria saber de onde vinham as receitas e como era gasto o dinheiro da prefeitura, porque ninguém tinha a menor noção. Não é? Era algo absolutamente fechado. E é até inexplicável como é que eu consegui ganhar aquela eleição. Ninguém esperava, foi algo absolutamente inusitado ganhar uma eleição para prefeito na primeira candidatura, né? Com um discurso dizendo que eu ia abrir as contas públicas. Só que, na época, vamos situar, era 89, eu assumi a prefeitura, e não tinha internet. E esse PC, que hoje é comum, que a gente anda com ele no bolso, não existia ainda. Então, o que é que eu fiz? Eu coloquei um quadro negro na porta da prefeitura e, então, todo mês ia lá uns jovens que colocavam as receitas e, depois, do lado direito, detalhavam as despesas. Mais tarde, isso terminou fazendo com que houvesse, de fato, uma fiscalização da comunidade. A comunidade gostou muito daquilo e eu terminei virando governador. Aí, no governo, 94, fui eleito, 95, tomei posse. Nessa época não tinha lei de responsabilidade fiscal, por isso que eu reputo 3 leis de grande importância para a cidadania. A 101, de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 131, de 2009, e a Lei de Acesso à Informação, de 2011. São 3 leis que caminham na mesma direção, né, cada uma com suas especificidades. E aí, então, assumi o governo, a primeira coisa foi organizar o sistema de administração orçamentária e financeira, porque a minha experiência de prefeito mostrou
que o orçamento público é o grande instrumento da política. Ora, e o orçamento público é composto da contribuição das pessoas. Ora, se as pessoas contribuem, por que elas não têm direito em saber em que esse dinheiro é gasto? E aí eu vou me limitar à lei da transparência, a lei complementar 131, porque a explanação do ministro Jorge Argel foi brilhante, né? Foi completa sobre a lei de acesso à informação. E aí, depois de organizado, já com o avanço da tecnologia, em algum momento chegou a internet. Com o sistema interno, eu tinha na minha mesa, na minha tela, todos os gastos. Eu tinha um acesso universal a todas as despesas. E eu disse, bom, se eu fui eleito pelo cidadão, o cidadão que me colocou aqui, e eu tenho direito ao acesso universal, às informações, e eu quero deixar claro que a lei 131 ela trata exclusivamente da execução orçamentária e financeira, exclusivamente e de forma ativa. É justo que aqueles que me elegeram tenham o mesmo direito ao acesso a essa informação universal. E aí, então, nós passamos a buscar uma saída e encontramos. Eu chamei o diretor da empresa, tinha uma empresa muito incipiente, mas que reuniu uma equipe interessante e bem preparada de processamento de dados, e pedi a ele como eu poderia extrair os dados da nota de empenho, que é a nota de compra, e colocar direto na internet. Eles levaram 3 anos para fazer isso. Olha, eu estou falando de 1989, né? Foi o ano que chegou a internet lá no Amapá. No Brasil, eu tenho a impressão que a internet chegou por aqui em 95, né, Gil? Acho que em 95. O Amapá é um pouco distante, né? Mesmo a internet, levou 4 anos para chegar lá. Então, eles realmente desenvolveram um software que fez com que a gente pudesse extrair as informações da nota de empenho, que ali está detalhado o que foi comprado, quanto custou, o valor unitário, o valor global, o beneficiário do pagamento, está a descrição do produto, a descrição detalhada do produto, e essas informações foram direto para a internet. Daí surgiu a ideia, a partir daí, então, veio a ideia de apresentar uma lei. Eu cheguei ao Senado em 2003, e formatei a lei com base na experiência que eu tinha vivido no governo do Estado, e formatamos uma lei tornando obrigatória a exposição das receitas e despesas públicas detalhadas, pormenorizadas, em tempo real, na rede mundial de computadores. No Senado, nós levamos quase 2 anos para aprovar, mas aprovamos até porque nós estávamos ali em 2003, 2004, não havia essa influência, nós não tínhamos ainda, todas essas redes sociais não existiam ainda, em 2003, 2004. Não existiam redes sociais, um ou outro blog nascendo, ainda pouca influência dessa informação em alta velocidade que nós temos hoje. Aprovamos no Senado e foi para a Câmara. Na Câmara foi engavetada até 2008, quando, em 2008, veio à tona o escândalo das passagens aéreas da Câmara de Deputados. A Frente Parlamentar de Combate à Corrupção da Câmara, formada por deputados, o que mostra que nem todos são iguais, né? Porque na política, quando fala de política, são todos iguais. Não é verdade? Essa comissão de deputados da Frente Parlamentar, então, fez uma escolha dos melhores projetos capazes de inibir e de controlar a corrupção, e o projeto que tinha sido aprovado no Senado termina entrando na pauta e aprovado em 2009, sancionado no dia 27 de maio de 2009, com prazos para entrar em vigor de acordo com o que a lei estabeleceu. 1 ano para o governo federal, os estados, o Distrito Federal e os municípios acima de 100 mil habitantes, e a União inclui aí o Executivo, o Legislativo e o Judiciário.
2 anos para as prefeituras entre 50 e 100 mil habitantes e 4 anos para as prefeituras abaixo de 50 mil habitantes, que começa dia 27. Então, por isso que eu recorri ao presidente da OAB, e ele acolheu, né, com entusiasmo a ideia, porque, para a gente eliminar um pouco esse mais, a gente precisa da ampla mobilização dos jornalistas, não é, que são realmente, né, esse agente, né, entre a origem da informação e o cidadão. Como tudo tem um mais, nós tivemos também dificuldade na aplicação da lei. Eu sou militante político, eu estou num mandato, não é? Mas eu sou militante de algumas causas que eu julgo importante para a sociedade e que me envolve. Essa é uma causa que me envolve. Além de aprovar a lei, eu tenho percorrido o Brasil explicando, motivando para que o cidadão exija o cumprimento dessa lei, porque alguns entes públicos resistem ao seu cumprimento. Eu poderia citar algumas prefeituras, alguns governos estaduais resistem fortemente à aplicação da lei. Claro que temos mecanismo, inclusive, jurídico, e aqui já vai a minha primeira sugestão ao presidente Vinícius. Sugeri criar aqui na OAB uma comissão da transparência. Já tem várias comissões, né, na OAB, seria uma comissão da transparência para espalhar isso pelos estados, para que cada estado tenha a sua comissão de acompanhamento, não é, do cumprimento da lei da transparência, da lei de acesso à informação. Muito bem. O governo federal, e nós estamos aqui, daqui a pouco o Gil Castelo Branco vai fazer uma exposição, a ONG Contas Abertas, conduzida por Gil Castelo Branco, tem toda uma história, não é, com a transparência das finanças públicas no Brasil, porque, quando ele começou, para ter acesso à informação, o sistema de administração orçamentária e financeira da União era fechado. E, para acessar, só quem tivesse a senha. Quem tinha direito à senha eram senadores e deputados federais. Em 2003, quando eu cheguei no Senado, eu tinha direito à senha, mas eu precisei mandar alguns assessores treinar para poder entender toda a codificação do sistema. Aí, bom, com a lei complementar 131, caiu senha, caiu tudo isso, e o ministro Jorge Argel, com uma equipe extremamente competente, fez um trabalho fantástico. Um ano depois, 27 de maio de 2010, estava lá todas as despesas do governo federal absolutamente transparentes. Realmente foi um trabalho. Eu estive no lançamento do portal e o governo federal é quem melhor detalha, né, as despesas. Vocês querem saber quanto custa o pano de chão da Universidade Federal do Paraná? Está lá. Todas as despesas estão lá. Agora, eu estou preocupado que nós falamos muito do detalhamento das despesas e esquecemos um pouco da receita. A receita está um pouco esquecida, mas ela é tão importante, porque a corrupção não se dá só na ponta dos gastos, não é? Também tem muita coisa que acontece na ponta da arrecadação. A lei não foi feita só para combater e inibir corrupção. A lei, no meu ponto de vista, foi feita para aproximar o cidadão dos gestores públicos, para gerar confiança, porque hoje você olha um prefeito, você olha um governador, você olha um agente público, um deputado, e já olha ele com desconfiança. Quando esses entes públicos prestam contas detalhadas do que gasta, essa desconfiança cai bastante. Na ponta da receita é que nós temos só os valores globais, né? Então, alguns estados, você pode entrar nos portais e você vai ter lá a arrecadação diária. O governo federal, você tem a arrecadação do IPI, a arrecadação do imposto de renda, mas não tem o detalhamento dessa arrecadação. Então, discutindo isso com o governador do meu estado, Camilo Capiberibe, ele reuniu sua equipe e, a partir do dia 27, exatamente para marcar a data dos 4 anos de entrada em vigor para todos os entes públicos do Brasil, ele vai colocar na internet
a conta IPVA, com o nome dos contribuintes e os valores recolhidos. Havia uma dúvida se isso feria o sigilo fiscal, mas não há, essa dúvida já foi retirada, tem vários pareceres que mostram que não, que é receita, e é receita pública, portanto, não há. Eu mesmo quero ver o meu nome, né, como contribuinte. Se colocasse meu nome como devedor, como mal pagador, eu não ia gostar. Mas, como contribuinte que paga suas obrigações em dia, eu vou adorar, inclusive, meu imposto de renda, que eu quero ver também. Eu quero ver o meu imposto de renda. Não é? Todos os meses, o Estado brasileiro ele retira uma parcela daquilo que nós ganhamos de imposto de renda. Só que retira no contra-cheque, não é como na França. Na França é mais interessante, né? Porque na França você recebe integral, aí depois que você recebe, que você tira o imposto de renda, vai lá e deposita para o Estado. Então, é uma maneira, é claro, não é, de adquirir uma consciência muito mais forte. Não é? Nós não, desconta no salário, a gente já imagina que aquilo não é nem nosso, não é? Já vai direto para o Estado descontar no salário. E também, essa cultura da transparência é algo que está começando a penetrar na nossa lógica de gestão pública. Não é? É algo muito recente e que vai demorar um tempo, mas ainda tem um vasto caminho a percorrer. Nós estamos agora com uma proposta lá no Senado para tornar transparente todo o processo licitatório. Então, o processo vai iniciar já diante das câmaras de TV, com áudio e vídeo direto para a internet. Porque tem muita coisa nos bastidores das licitações. Então, com esse processo licitatório transparente, transmitido em tempo real, isso vai direto, todo mundo, todos os interessados vão poder participar. E, por falar em tempo real, as duas leis tratam de temas muito parecidos, a de acesso à informação e a Lei Complementar 131. A Lei Complementar ela estabelece regras claras para a receita e despesa e determina que seja em tempo real. Em tempo real é no momento em que acontece a contabilização do feito, no momento em que você emite a nota de empenho, no momento em que você emite a ordem bancária, então isso tem que ir direto para a internet. Nós ainda não chegamos lá, porque, na medida em que nós tornemos essa informação, que essa informação chegue em tempo real, não há a menor dúvida sobre a qualidade da informação. Mas esse é um passo que nós vamos avançar, com certeza. Até porque a lei já diz com clareza, receitas e despesas detalhadas em tempo real. É claro, como nós tínhamos um estágio de tecnologia com dificuldade para fazer isso, então se estabeleceu 24 horas. Mas essas 24 horas vão encolher para o momento da execução da despesa. Além das... Lei sem punição, ninguém cumpre. Já é difícil cumprir quando prevê punição, agora imagine sem. Então, nós, além daquilo que prevê a Lei de Responsabilidade Fiscal, até porque a Lei Complementar 131 ela é complementar à Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, todas as penas, as punições previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, elas acontecem por descumprimento da Lei 131. E acrescentamos mais uma, a suspensão das transferências voluntárias da União para os entes que não cumprirem a lei. Então, os estados todos têm muito interesse nos programas dos ministérios, nos programas no PAC, nas emendas parlamentares, só que ainda falta o governo federal dizer quem é que vai informar a Secretaria do Tesouro para suspender essas transferências. Esse é um passo muito importante para forçar o cumprimento da lei. Portanto, eu acho que é um passo muito importante essas três leis, e, particularmente, essa que trata das finanças, porque, se tem uma coisa que ninguém gosta de expor, de informar, é como está a questão do dinheiro do contribuinte. Então, nós vamos ter, o próximo passo,
a receita que vai estar exposta, dia 27, basta entrar no site do governo do Amapá, que você vai ver lá, não é, todos os contribuintes do IPVA. Mais tarde vai entrar o ICMS e o governo federal, com certeza, vai entrar com o imposto de renda e todos os impostos que arrecada, não há mais mistério nisso. E o último passo decisivo é nós criarmos condições para que a sociedade se mobilize para exercer o controle social dessas despesas. Porque esse dinheiro é dinheiro da contribuição de todos nós. Portanto, nós somos todos interessados em ver ele corretamente aplicado. E não dá para tapar o sol com a peneira. Esse país ainda tem, na sua estrutura, ainda tem uma corrupção que é sistêmica, não é desvio de conduta de um ou de outro. A corrupção no nosso país é sistêmica. Para a gente combater, nós temos que ter um sistema de controle, não é, controle político e, sobretudo, de controle social. Eu encerro aqui, voltando a agradecer o empenho da OAB e, claro, a todos que estiveram presentes aqui nessa tarde fantástica de democracia e de cidadania de nosso país. Muito obrigado.